Os jogadores do Internacional seguem de folga após o título do Campeonato Gaúcho, mas informações importantes surgem no bastidor colorado pensando no restante da temporada. A gente fala a respeito de uma história curiosa que precedeu o título do Campeonato Gaúcho. Um pedido especial feito pelo técnico Roger Machado e pelo preparador físico Paulo Paixão, que resultou no pagamento de uma dívida de mais de 8 anos com um pai de santo, o pai Danilo de Oxalá, que revelou detalhes preciosos a respeito desta história. A gente fala também a respeito do interesse de um clube inglês pela joia Vitor Gabriel. Dirigentes, representantes deste clube, inclusive, estiveram no futebol brasileiro e uma proposta por ele pode aparecer ao longo desta temporada. Falaremos também a respeito das camisetas utilizadas no título do Campeonato Gaúcho, que serão agora leiloadas, inclusive para que torcedores comprem elas. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 18 de março de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta terça-feira. A gente começa falando sobre o dia de folga dos jogadores do Inter, que só se reapresentam na quinta para começar a preparação pensando na estreia do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Flamengo. Até lá, descanso, pós-título do Campeonato Gaúcho. Os jogadores do Internacional descansando e aproveitando ainda este período de folga depois da conquista realizada, tá? Mas eu quero aqui trazer algumas repercussões ainda em relação a esse título. E uma delas é uma história maravilhosa, contada e que foi detalhada pelo Rafael de Vério, de Gaúcha ZH. O Rafael de Vério descobriu o que há de verdade na história envolvendo o pai Danilo de Oxalá. Um pai de santo, um cara muito conhecido aqui em Porto Alegre e na região, e que existia um boato de que o Inter devia dinheiro para ele em razão de um trabalho que havia sido realizado no ano de 2016 e que desde lá, com a dívida não paga, o Inter não havia ganho mais nenhum título. E o Inter quitou esta dívida antes de ser campeão gaúcho neste último final de semana. E obviamente que essa história ela vai entrar para o folclore do futebol. E ela foi confirmada pelo próprio pai Danilo de Oxalá em conversa com o Rafael de Vério. Ele explicou que um emissário do Internacional foi enviado até o local onde ele trabalha para quitar este débito. E que o débito do trabalho foi de R$35 mil. Foi o preço cobrado pelo pai Danilo à época, em 2016, e que não havia sido pago por aqueles dirigentes e a história havia ficado por isso mesmo. Nunca mais o Inter havia quitado esse valor. Houve um pedido por parte da comissão técnica do Internacional. Roger Machado e o professor Paulo Paixão. O professor Paulo Paixão tem uma ligação religiosa, espiritual com o pai Danilo de Oxalá. Eles solicitaram para a direção do Internacional que fosse pago este débito. E o débito foi pago. O pai Danilo ainda revelou na conversa que sequer cobrou juros em função do tempo que passou. Mas o débito foi quitado e logo depois o Internacional se sagrou campeão gaúcho. Um título que, pela representatividade que teve, pela história que tem, vai ter também em seu folclore essa história que agora foi detalhada e contada pelo Rafael de Vério lá em GZH, tá? Avançando na pauta, vamos para outros assuntos. Por quê? Vitor Gabriel desperta interesse do Wolverhampton, da Inglaterra. E representantes do clube inglês estiveram em Porto Alegre nos últimos dias para observar o jogador atuando em loco. Não há ainda uma proposta ou algo perto disso pelo Vitor Gabriel, até porque o Inter está muito seguro do ponto de vista contratual, porque existe uma cláusula de compra de 2 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do jogador, da qual o Inter tem absoluta preferência. Se algum time tentar comprar o jogador junto ao Sport Recife, o Inter exerce essa cláusula e fica com o jogador. Até por isso existe a pressa do Internacional fechar o negócio para comprar em definitivo o Vitor Gabriel, para poder também ter a tranquilidade de poder negociar o jogador a partir de interesses que vão surgir, como este do Wolverhampton, que é um clube da Premier League, é um clube da Inglaterra. Não há ainda uma proposta ou algo parecido, mas há o interesse.
o que mostra o destaque que o jogador vem tendo ao longo do Campeonato Gaúcho, e esse interesse pode aumentar a partir dos próximos dias e a partir de um ano promissor que o Vitor Gabriel tem por aí, tá? Na tarde desta terça-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre uma proposta que surgiu no sorteio da Libertadores da América em Luque, no Paraguai. Uma proposta de que uruguaios jogassem o Campeonato Gaúcho. Essa proposta veio de presidentes do Nacional e do Peñarol para a direção do Internacional, e ela de alguma forma foi rechaçada pela Federação Gaúcha de Futebol, que entende que existe inclusive uma inviabilidade jurídica para que isso aconteça. Mas detalhes dessa proposta eu trago no vídeo que eu gravei na tarde dessa terça-feira. É só conferir aqui no canal e ter mais informações a respeito da proposta, da ideia vinda dos uruguaios, tá? Uma última é sobre as camisetas utilizadas pelo Internacional nas finais do Campeonato Gaúcho, no título Gaúcho de 2025. Elas serão autografadas pelo elenco e leiloadas em um site específico para leilões de camisas como essa, tá? Nesse mesmo molde, o Inter leiloou aquelas camisetas que foram usadas no retorno da enchente contra o Belgrano, lá em São Paulo, lá em Itu. Essas camisetas foram leiloadas e o valor delas foi doado. O Inter agora está leiloando as camisetas do título do Campeonato Gaúcho com autógrafo dos jogadores. Em breve haverá o site, estará disponibilizado também no site do Internacional, o site específico para a compra dessas camisetas, onde o leilão obviamente vai subir muito o preço delas, mas é a chance de quem quiser guardar uma camiseta histórica ter a possibilidade e o acesso para comprar ela, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Mais um dia de Tiger Junk acertando e cravando na KTO. É o rei das coroas no debate raiz. 1-0 do Náutico contra o América de Natal. E a liderança segue com a gente. Joga na KTO com responsabilidade, te diverte. É um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Fica ligado porque tem data FIFA e já na quinta-feira jogos pelas eliminatórias. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!